Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos, Futebol Carioca por Outros Ângulos. Eu dei uma gaguejada aqui no Futebol Carioca por Outros Ângulos porque não tá tendo jogo, né? Agora que vai começar a ter, porque finalmente acabaram, né? Copa América e Copa do Mundo de Futebol Feminino. A gente vai falar muito hoje sobre isso aqui pra gente terminar e encerrar esses assuntos e voltar pra nossa realidade, né? Pro nosso futebol carioquinho aqui. Sim. Tem o Flamengo já jogando na quarta-feira, jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Tem o Campeonato Brasileiro retornando no final de semana, enfim. A gente vai falar muito sobre todas essas questões. Solta a musiquinha. Bom, a gente vai começar falando então da Copa América, grande final, Brasil campeão. O Brasil derrotou a fortíssima equipe do Peru por 3-1 nessa Copa América, que foi uma maravilha de nível técnico. Foi. E aí, Felipe Lucena, vendo o jogo assim do Brasil, já tava meio que ganho, né? O Brasil só entrou em campo pra confirmar ou o jogo foi difícil mesmo assim na sua análise? O primeiro tempo foi pau a pau, né? Foi o quê? Foi pau a pau o primeiro tempo. Inclusive a gente tá tentando não fazer todos os tipos de trocadilho, mas simplesmente não dá. É impossível, não dá pra falar. Então a gente vai fazer e você vai relevando. É isso. Mas o primeiro tempo foi equilibrado, assim. O Brasil poderia ter saído com resultado, não sei se com uma derrota, acho que o empate acabou justo no primeiro tempo. Mas aí no segundo o Brasil... O Peru jogou melhor no primeiro tempo, você acha? De forma geral, momentos, assim, eu achei que... Em alguns momentos eu acho que sim. Tava mais organizado, chegou pouco, né? O Brasil chegou pouco. O Peru, pro que se propôs a fazer, o Peru conseguiu se manter firme ali. Mas a gente não vai conseguir fugir disso, não dá. Não, falando sério, o Peru conseguiu se manter, na estratégia que eles propuseram, eles conseguiram se manter bem e fizeram um ótimo primeiro tempo. O Brasil fez o primeiro tempo meia boca, mas aí no segundo tempo o Brasil deslanchou e ganhou, né? Mereceu a vitória. Eu acho que chama muita atenção, né, Rafael Fernandes, como a postura do Peru foi diferente do primeiro jogo, né? Quando tomou 5-0 do Brasil e dessa vez veio, né, com um pouco mais de cautela. É um outro Peru, né? Era um outro Peru, né? É difícil, né, manter a seriedade, né? O Peru entrou mais duro agora, dessa vez, né, no jogo, outra postura e endureceu ao longo da competição. Mas aí, peraí, você já tá forçando a barra. Já fiz trocadilho. Tem que ser natural, pô. Tem que fazer uma análise, tem que ser involuntário o trocadilho. Involuntário. E o Rafael Henrique Fernandes tá forçando. É difícil, cara. Você tá forçando o trocadilho, isso tem que ser natural. Tá, o Peru melhorou ao longo da competição. Quer falar a seleção do Peru, a equipe peruana? A seleção peruana ao longo da competição, depois daquele jogo, daquele 5-0 contra o Brasil, aquilo foi um divisor de águas para a seleção peruana. Eles melhoraram o desempenho, melhoraram o coletivo, o trabalho. Você acha que a cabeça do Peru mudou depois daquele 5-0? Acho que mudou tudo. Teve uma mudança de filosofia por parte da seleção peruana. Eu tô tentando trazer as coisas aqui. A seleção peruana se transformou durante a competição a partir daquele 5-0. Muita gente nem acreditava que eles iam se classificar, acabaram se classificando, eliminaram o Chile, enfim. Conseguiram o Chile contra o Chile. O grande rival deles, né? Pois então... Você acha que o Peru, o Peru cresceu ao longo da competição? Eu acho que a seleção peruana chega lá no Peru... Vai ser recebida com muita festa. A torcida é como se tivesse sido campeões. Pra eles, acho que o fato de já estarem na final, né? Só de chegar na final. E eliminar o Chile, que é o arquirrival. Eles estavam ali pra aproveitar a festa, né? Vamos ali, estádio lotado, Maracanã. Mas tinha peruano chorando, eu fiquei vendo, achei estranho quando mostrou depois da derrota, um monte de torcedor peruano chorando. Eu falei, tá chorando por quê? Eu sabia que ia perder esse jogo. Possivelmente. Acho que no final, né? No finzinho. O que foi mais legal? O Peru chegar na final da Copa América e ser vice ou se classificar pra Copa do Mundo? Talvez tenha sido Não, acho que a Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo mais do que ontem. É mais difícil. Né? Até porque eles estavam, sei lá, mais de 30 anos sem disputar uma Copa, né? Então. O Guerreiro falou disso, falou que eram objetivos deles, né? Primeiro ir à Copa e depois fazer uma boa Copa América, pensando até em ser campeão. Chegaram na final. Mas de qualquer forma já é um momento histórico para a seleção peruana, para essa geração da seleção peruana. Sem dúvida. E a seleção brasileira, sem Neymar, vocês acham que ela vai continuar assim? O Tite não vai convocar o Neymar? Ou pode ou não abrir mão desse jogador? É possível? É impossível não convocar o Neymar. É claro que ele vai convocar a seleção, mas a seleção mostrou que consegue jogar sem o Neymar, tanto que foi campeã. E com uma grata surpresa que foi o Everton Cebolinha. Se a gente for analisar aí mesas redondas falando como que vai ser a seleção brasileira antes da Copa América, ninguém falava do Everton Cebolinha como se ele não tivesse sido nem convocado. Então ele foi um jogador que surpreendeu a quem não acreditava nele e mostrou que é muito útil, pode substituir o Neymar em eventuais situações. E pode até brigar por uma vaga de titular com o Gabriel Jesus do outro lado. Ele joga melhor pelo lado esquerdo, mas ele pode brigar por uma vaga pelo lado direito. Deslocado pro lado direito para atuar, se eu não me engano, contra a Argentina, ele não jogou nada.
Então, eu acho que dificilmente ele vai jogar pelo lado direito, é mais pelo lado esquerdo mesmo. E que outros destaques da seleção brasileira vocês têm? Não só da seleção brasileira, fazer um apanhado, um balanço da Copa América. Ah, a Copa América foi Destaques ruim, né? da competição. A competição assim. foi ruim, né? Foi um Foi campeonato carioca com castelhano. Essa foi boa. Uma Taça Guanabara com grife. Foi Aí. ruim. Teve um jogo bom não, um jogo um pouquinho acima da média foi Brasil e Argentina, o resto foi tudo ruim. E Brasil e Peru foi bom pro Brasil. O primeiro Brasil e Peru, 5x0. O Brasil jogou muito bem aquele jogo, sobrou. Esse segundo teve alguns momentos bons, mas não foi um grande jogo. O jogo da primeira fase entre Uruguai e Chile foi um jogo legal também, que foi no Maracanã. Mas foi 0x0. Que o Uruguai Não, venceu. o Uruguai venceu por 1x0. 1x0, isso. Mas foi um jogo legal, foi um jogo disputado. Sim, Aquela partida. mas não foi um Mas jogão. acho que É, foi um jogo, estamos de vários jogos estamos Não falando foi um de dois jogão, jogos. também tipo, um jogo franco, aquele jogo com muitas chances, tipo, sei lá, lembrando da Copa do Mundo. França e Argentina, lembrando do jogo desse nível. Não foi um jogo desse nível. Não, sim. França deixou a e desejar. Bélgica, não foi um jogo desse nível. Deixou a desejar essa Copa América. Eu acho que. Vocês acham que as seleções sul-americanas estão muito atrás do padrão que as seleções europeias jogam atualmente? Ah, Isso a sim. gente vê refletido também no resultado da Copa do Mundo, né? Inclusive o Semifinal Peru com tá quatro muito seleções. atrás. O Peru está muito atrás das seleções europeias. Sim. Não só o Peru, né? Todas as seleções sul-americanas estão bem atrás. Embora tenha notado uma evolução. A Venezuela, por exemplo, nessa Copa América mostrou um futebol diferente do que jogava na eliminatória até recentemente. A Venezuela mostrou uma certa evolução, o Peru mostrou uma evolução. O Uruguai tá naquele esquema de sempre, né? O Uruguai já joga daquela forma há pelo menos uns 10 anos. E com o mesmo time. Com o né? mesmo time, basicamente, trocou uma peça ou outra. A Argentina tá uma bagunça, mas em alguns momentos conseguiu um lampejo ali por conta dos jogadores que tem, dos bons jogadores que tem do meio pra frente. O Brasil que estacionou um pouco, assim. Eu acho que o trabalho... O Brasil perdesse essa Copa América, talvez o Tite fosse questionado, pudesse ser demitido. Seria um e tal. desastre, né? se o Brasil Seria um desastre. perdesse. Eu sou contra demitir o Tite, porque eu acho que o trabalho dele é bom e tal, tem uma sequência. O cara acabou de ser campeão. Não, caso perdesse a Copa América. Mas eu acho que ainda assim o Brasil estacionou. O Brasil conseguiu, logo assim que o Tite assumiu, ele conseguiu botar o Brasil num patamar diferente. A seleção passou a jogar bem, passou a ter organização tática e jogar bem. Só que parou, o Brasil parou. E as outras seleções da Europa, principalmente, não param. Elas estão sempre em constante evolução. E o Brasil está bem estacionado. Você vê na Copa América que não foi um grande nível de futebol brasileiro. Ganhou porque os adversários são fracos. A gente também teve, Rafael, nessa Copa América, muitas polêmicas com relação à arbitragem, árbitro de vídeo, VAR. O Gabriel uma Jesus bagunça queria até e quebrar tal. o VAR. Ontem a gente teve a expulsão do Gabriel Jesus. Você achou? Eu já queria saber de você assim de cara, foi justa Não. a expulsão do Jesus ou não? Ninguém pode expulsar Jesus, cara. Ninguém tem esse direito de expulsar Jesus. Não, mas sério. Eu acho que o VAR, no contexto geral, como a gente já falou aqui anteriormente, eu sou super a favor do VAR. E o difícil, o ruim é quando o VAR erra, quando é um lance talvez interpretativo, ou quando o VAR erra, que não é para acontecer. Mas o VAR, no geral, é uma evolução no futebol, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo dá para ter implementado e só agora. A gente Mas teve acho muita... que, em relação à expulsão de Jesus, eu acho que o juiz podia ter bom senso ali, sabe? Não era falta pra cartão, aquela segunda falta. Ele era falta pra cartão em outras circunstâncias, mas já que o cara já tinha um cartão... Era uma final, né? O jogo já estava se encaminhando ali pro final. Ele foi um dos destaques do jogo. O juiz faltou sensibilidade ao juiz. Faltou ali. bom senso, realmente. Para arbitragem, a gente também teve muitas reclamações da seleção da Argentina, e quando eu falo seleção da Argentina, eu tô falando do Messi, né? Essas reclamações foram justas? Vocês acham que ele tinha razão de reclamar tanto assim? Razão de reclamar, ele tem, de razão e direito. Se é justo ou não, acho que caberia um julgamento e um debate maior, mas acho que ele tem razão e direito de reclamar porque foram lances debatíveis. Aqueles 2 pênaltis ali que ele questionou foram lances debatíveis, questionáveis, mas não sei se razão é a palavra, né? Mas direito de reclamar e protestar ele tem total. Os lances do jogo do Brasil, voltando um pouco aqui pro jogo do Brasil, nós tivemos 2 pênaltis na partida. Pênaltis que foram polêmicos ali. Vocês acham que, vendo os lances assim, foi pênalti mesmo? O lance do pênalti pro Brasil, eu achei que não foi pênalti. Aquele último lá que o Richarlison já bateu, já estava praticamente jogo ganho, né? Mas só para confirmar ali, para carimbar. Achei que ali, numa jogada de corpo ali também, acho que eu não sei quem foi o jogador do Brasil, acho que foi o Cebolinha, né? Já tinha adiantado um pouco a bola. Tomou um tranco, né? Não sei. Eu acho que ele dá pro juiz. O pênalti do Peru também, aquela mão do Thiago Silva. Mas aí agora é regra da FIFA. Não tem mais o que fazer, né? É a regra da FIFA. Bateu na mão na área, pênalti. Mudou, agora não tem mais interpretação. Propositalmente ou não, bateu na mão, já era. Antes o juiz podia analisar se ele achou que foi intencional ou não. Agora não tem mais jeito. Encostou na mão, levou. E quanto ao pênalti do Brasil, também fiquei em dúvida, não sei. Assim, eu não achei pênalti, mas também não achei nenhum absurdo. O cara marcou, não foi aquela coisa. É o lance interpretativo. Nesse caso ainda cabe a interpretação do juiz. A FIFA não determinou que qualquer contato na área é pênalti.
Só no caso de mão, qualquer mão na área é pênalti, mas em caso de contato na área, o juiz vai continuar interpretando da forma dele, o juiz achou válido dar aquele pênalti. Foi no VAR, inclusive, olhou voltou, né? E confirmou. Voltou. Então, foi válido, então. Foi válido. É o primeiro trocadilho sem peru aqui no programa de hoje, hein? Falando em peru e pombo, eu só achei triste o Richarlison não comemorar igual o pombo, não deu nem tempo. Todo mundo abraçou ele ali, não conseguiu nem, tirou a camisa. Aí o momento de, a marca registrada dele. O Galvão reclamou que tirou a camisa, tomou cartão. O Casagrande falou que se fosse ele fazendo o gol, depois pegar uma cachumba, se recuperar pra jogar a final, moleque novo, tiraria até o calção. Bom, então pra gente fechar, a Copa América acabou. Ano que vem nós já teremos uma outra edição. Vai ter todo ano a Copa América agora. Porque a gente não sabe o que se passa pela cabeça dos dirigentes da Conmebol. Vamos ter uma Copa América na Argentina e na Colômbia. São países muito próximos, inclusive, né? Fazem fronteira, então é muito perto de chegar um do outro ali, por isso que a Conmebol vai fazer. Eu só achei estranho que são 6 sedes na Argentina definidas já, e talvez mais 6 sedes na Colômbia, e essa Copa América do Brasil teve 6 sedes só, então vai ser uma Copa América com 12 sedes, vai ter um jogo por estádio. Cada seleção vai ter seu próprio estádio, talvez né, seja na isso, Copa América. Mando de campo, né? E a gente vai ter a Austrália como convidada, né? Vai ficar mais bizarra, porque tava vindo um país da Ásia, agora vai vir da Oceania. Se eu não me engano, o Catar também vai Catar já tá dentro. Catar já tá dentro. Então não percam, porque ano que vem vai ter mais bizarrices aí da Copa América. Pra gente só fechar, e aí nem tem muito a ver com as seleções, mas falando uma notícia importante, né, que o Flamengo e o Fluminense, que administram juntos aí o estádio do Maracanã, eles faturaram mais de 1 milhão, quase 2 milhões, né, 1 milhão e 700 mil reais, só com o aluguel do estádio do Maracanã nessa Copa América, né? Então, pelo menos para alguém valeu a pena. Valeu a pena. As rendas foram altas, né? O ingresso super caro, não então estava tão cheio, recorde, mas como o ingresso estava caro, deu bastante dinheiro, então bom para a dupla Fla-Flu aí. Principalmente o Fluminense, né? Que tá mais quebrado. Tem menos dinheiro, né? O caixa tá embaixo. Então é isso aí, ó. Pelo menos uma boa notícia aí para os clubes do Rio. Dá para pagar a conta de luz já. Dá para adiantar umas 2, 3 contas de luz pagar aí. Pagar o salário. Pro Fluminense. Vamos falar agora do outro evento, né, que estava ocorrendo paralelamente à Copa América, que era a Copa do Mundo de Futebol Feminino, Estados Unidos, para surpresa de ninguém, campeão, venceu a Holanda por 2-0. Esse time dos Estados Unidos, cara, é muito forte, não tem como... Eu acho que é impossível. Sobressai. Você vê qualquer jogo delas contra as outras seleções. Sim. Por mais que as outras seleções evoluíram muito, a Holanda, a França, a própria Inglaterra, né? Mas as seleções dos Estados Unidos estão em outro patamar. Venceu por 2-0, né? A Rapinoe, que é um dos símbolos desse time, a veteraníssima, fez seu golzinho de pênalti lá abrindo o placar, e a Rose Lavelle fez o segundo, dando título para as americanas, o 4º título dos Estados Unidos, tetracampeã da Copa do Mundo. Ano que vem já tem Olimpíada, né? Os Estados Unidos vai estar também, o Brasil também vai estar. Mais ou menos com o mesmo time. Mais ou menos com o mesmo time, então, novamente são favoritados aí para ganhar essa Olimpíada. E o que vai ter também Holanda, vai ter Inglaterra e Suécia, que foram as 3 europeias melhores classificadas. A Suécia também sempre tem bons times, né? A Suécia que ficou com a 3ª colocação, vencendo a Inglaterra no sábado. Um bom jogo também. Também ficou com essa 3ª colocação. O Brasil, a gente lembra, foi eliminado nas oitavas, perdeu para a França. Por 2-1, jogo disputado e tal, mas a gente torce aí para que o Brasil, ano que vem já tem Olimpíada, né? Ano que vem tem, pelo menos ainda vai ter Marta, ainda vai ter Cristiane, provavelmente ela joga. A Pretinha também, a Pretinha falou que vai jogar as Olimpíadas, a próxima Copa do Mundo não. Então a Olimpíada ainda vai ter mais ou menos a mesma base, o Brasil vai ter mais ou menos a mesma base. Dá pra fazer pelo menos uma transição boa ali, né? Sim, dá pra mesclar um pouco. Pretinha não, Formiga. Pretinha já foi. Desculpa. Você falar Michael? Michael também, né? Formiga. E a gente vai seguir aqui no Acréscimo acompanhando tudo aí o que acontece em relação ao futebol feminino, inclusive cobrando mais investimentos aí. A gente já tem os times aqui do Rio, por exemplo, se movimentando aí com os seus times femininos, inclusive de categoria de base, né? Uma coisa que a Conmebol também está cobrando. Né? Que assim continua. Coisa boa, pelo menos uma coisa boa que a Conmebol faz. Que assim continua. O Brasil teve um intervalo de 10 anos aí, desde o PAN de 2007, com uma sequência de grandes eventos esportivos. O Brasil que foi campeão do futebol feminino pan-americano, vencendo outros Estados Unidos. Exatamente. E podia ter aproveitado mais esse intervalo aí de grandes competições, de visibilidade, para poder investir mais em outros esportes além do futebol, inclusive futebol feminino, né? Futebol masculino no caso. A gente teve o PAN, teve a Olimpíada. Espero que agora, no último momento, 2019, que acordem para isso. Precisou uma Copa do Mundo lá na Europa para tem que investir nisso aí. Tem que ver isso aí. Tem que Então é isso, agora a gente vai falar dos clubes cariocas, finalmente. Vamos falar agora da nossa razão de estar aqui, que é o futebol carioca. A gente já tem Copa do Brasil, não sei se tem Libertadores meio de semana, deve ter também. Voltando nesse meio... Não tem nenhum carioca jogando. Não tem nenhum carioca, então a gente também não tá nem aí. O Flamengo vai jogar na quarta-feira, Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Flamengo agora com o técnico português, Jorge Jesus e tal, tem o Rafinha, que provavelmente já vai estrear, já vai entrar no time titular, né?
E vocês podem falar desse Flamengo aí, as expectativas são as melhores para encarar esse Atlético Paranaense. O Flamengo é um dos favoritos aí na Copa do Brasil, né? Principalmente a torcida do Flamengo querendo muito a estreia do Rafinha, né? Ele que já há muito tempo vem sendo especulado, agora finalmente o Flamengo oficializou a contratação. Para o alívio da torcida, ele vai ser titular, provavelmente. E por que você falou o alívio? Porque a torcida odeia Pará e Rodinei. A torcida odeia, então. Eu, inclusive, acho o Rodinei um bom jogador. Eu gosto dele. Você acha o Rodinei melhor que o Rafinha, então? Aí é difícil, né? Esse grau de maldade de vocês é impressionante. Eu acho o Rodinei um bom jogador, talvez pro Flamengo já esteja saturado, mas acho ele um bom jogador, dribla bem, chega com velocidade. Só não sabe cruzar, né? Só não sabe cruzar. O lateral que não sabe cruzar é um carro sem motor, né? Mas não é um mau jogador, na minha opinião. Minha opinião, tá, gente? Mas o Rafinha, para alívio da torcida, deve ser titular. Evidentemente também que o Rafinha é muito mais jogador. Né? Se você comparar o Rafinha novo com a idade, até hoje em dia, talvez o Rafinha ainda mais jogador. Mas o Flamengo agora volta dessa parada, o Jorge Jesus tentando implementar um futebol mais ofensivo, tentando tirar um volante para colocar um jogador mais ofensivo e botar 4 ou 5 homens ali no meio de campo na parte ofensiva. Ele cobra muito dos jogadores. Né? E ele cobra a movimentação, ele cobra que volte a marcar, não adianta só o cara ser ofensivo. Né? Então acho que tem tudo para o Flamengo ir bem aí nesse segundo semestre. A gente tem também a questão do Flamengo. O Flamengo que tentou a contratação do Pedro, né? Pelo visto já foi tudo resolvido, a boa relação entre os dois clubes ali. O Flamengo decidiu não investir e tal. Eu acho que ainda tem próximos capítulos. Vai ter, certamente. Mas por enquanto deu uma esfriada. Mas o Pedro deu uma declaração de que ele está disposto a ouvir a proposta. Ouvir propostas não só do Flamengo, mas de outros clubes. Então isso aí também pode ter atiçado um pouquinho a diretoria do Flamengo. Eles agora baixou um pouco a temperatura em relação a isso, mas a qualquer momento pode surgir uma nova proposta, uma conversa entre o Flamengo e o Pedro, ou o Pedro e outro clube do Brasil. E não sei, não está encerrada essa história ainda não. O Flamengo, a gente está falando do Pedro, também tenta a contratação de um ex-tricolor, que é o Gerson, né? Jogador da Roma, promessa aí do Fluminense. O Gerson, ele está viajando, já foi para Roma, já deve estar em Roma essa hora, né? Porque ele já vai se representar já para fazer a pré-temporada, aquela coisa toda do futebol europeu. Mas o Flamengo está monitorando a situação dele e no Flamengo dizem que ele já finalizou que quer vir pro rubro-negro carioca, né? Eu não sei onde é que vão encaixar o Gerson nesse time, né? O Flamengo o Gerson é meia, ele pode até jogar de volante, pode recuar um pouco, mas ele é um armador ali, um meia armador. Ele tem a vocação dele. E o Flamengo tem muitos jogadores naquela posição, inclusive tem essa briga boa dentro do elenco entre Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Vai ser mais um ali para essa faixa de campo, porque o Gerson também não consegue jogar pelos lados, ele é lento para isso. Ele tem que jogar ele realmente centralizado, distribuindo. No Fluminense, quando ele surgiu como meia, mas devido à sua qualidade técnica, de chute, enfim, ele foi deslocado uma época para a ponta direita. Sim. Aquele jogador que automaticamente é canhoto e joga do lado invertido. Mas, na minha opinião, ele não é essa posição. Ele deveria ser um volante pelo lado esquerdo saindo pro jogo. Mais ou menos o que o Paquetá fazia no passado. Se ele for deslocado para a ponta, ele tem que jogar muito perto da área. Não pode ser aquele ponto que volta para recompor. Ele tem que ser aquele ponto que fica perto da área ali para decidir a jogada. Uma linha de 4, de repente. Mas não consigo chegar ao Gerson nesse elenco do Flamengo agora. Assim. Acho que trazê-lo pode ser uma boa, porque vai deixar o elenco ainda mais robusto, com mais opções. Mas é mais um jogador para uma faixa de campo do Flamengo que tem muita gente. Já podia investir mais em laterais, por exemplo. Que chegou o Rafinha agora, o cara já chega vestindo camisa e jogando de tão carente que era essa posição. Bom, e agora falando do Fluminense, né, já que o Flamengo estava tentando contratar o Gerson, que é ex-Fluminense, o Fluminense também fez uma contratação não tão badalada, não tão bombástica quanto as contratações do Flamengo, mas o Muriel, né? Mas muito importante. Que era ex-goleiro do Internacional, aqui fez muito certo no Internacional, mas estava lá em Portugal. Ele já foi regularizado no BID, né, o boletim informativo da CBF, e ele está aguardando só um ok, né, da Conmebol para ele também ser inscrito na Copa Sul-Americana, onde o Fluminense vai jogar com o Peñarol, né? É um bom goleiro? É bom para suprir ali? Eu acho que falando em carências em elenco, a gente estava falando do Flamengo, uma carência do elenco do Fluminense era o goleiro. Os dois que estão lá não dá para ser titular. Assim. Podem compor o elenco, podem ser gente boa, mas não são... Podem contar excelentes piadas. Podem ser animar o elenco ali, ser bom de grupo, mas nenhum dos dois tinha potencial para ser titular do Fluminense. O Fluminense almejando ganhar alguma coisa esse ano, de repente uma Sul-Americana ou ficar bem no brasileiro ali, entre os 5, 6 primeiros. Precisava de um goleiro. E agora tem um goleiro de um nível um pouco acima desses dois que estão lá, tanto do Rodolfo quanto do Agenor. Que é nome de sambista, nome de goleiro. Eu penso que o Muriel, ele é superior tanto ao Rodolfo quanto ao Agenor e vai ser titular. Mas eu acho que ele é mais conhecido por ser irmão do Alisson do que pela sua própria qualidade
técnica, como E goleiro. ele não é tão bonito quanto o Alisson, né? Ele não saiu é. tão... Vale ressaltar Pois é. isso aí também. Ele é mais velho, Manu? Ele é mais velho. Ah, então ele foi o tem rascunho. 32 anos. Mas eu não acho que ele seja um goleiro brilhante, mas pra quebrar um galho, pra ser um titular até o final. Não, pro elenco que o é. Fluminense tem, ele é... Eu acho que o Walter do Corinthians seria melhor que ele. Ah, sim, o Walter sim, é mais mais goleiro que goleiro que ele. ele. Walter é mais Que goleiro. era outra rotação que o Fluminense também tava ali Pois é. tentando. Mas né? vai chegar pra ser titular, sem dúvidas. O Muriel. Falando em beleza, o Walter é uma versão bonita do Cássio. Bonita não, menos feia. Acho que bonita é pouco É, demais, é forte. né? Menos feio. O Fluminense vai jogar com o Ceará o próximo jogo, né? Na segunda-feira, às 8 da noite. Pelo Brasileirão, Campeonato Brasileiro, segunda que vem. na segunda que vem. Então, só pra gente já marcar isso aí. Falando agora de Vasco da Gama. O Vasco tava lá na preparação em Foz do Iguaçu, né? Tava lá, pô, frio pra pra caramba. Lá. Também que aqui também no Rio não tá muito... Não, tá diferente, claro, né? Não Lá dá é pra bem comparar. mais. Mas o Vasco lá, preparação forte, firme lá com o professor Lucha. O que você tem pra gente aí, Rafael, de informação sobre o Vasco da Gama? Esse tempão todo aí treinando, será que melhorou um pouco o time? O Vasco venceu o Foz do Iguaçu por 3-1 no último sábado. Grande último- vitória sobre um último grande rival. amistoso de preparação durante a pausa para a Copa América. Já havia vencido o Atlético Goianiense na quinta-feira antes. Venceu também no outro final de semana o Rio Branco, Espírito Santo, e tinha vencido o Madureira também. Então o Vasco venceu todos os jogos treinos que ele fez durante essa pausa para 100% a de Copa América. aproveitamento. Pois é. E assim, é bom para poder. O Luxemburgo teve o tempo que ele, talvez, vamos supor, que tivesse pego o Vasco no início do ano, ele agora teve o tempo que ele teria no início do ano para armar. Então foi uma outra pré-temporada, um trabalho que está se iniciando do Luxemburgo, foi ótimo para ele esse tempo que ele teve para armar o time da maneira que ele quer. E o Vasco ainda tem a carência de centroavante, né? O Vasco não tem um centroavante titular ainda, apesar de ter o Thiago Reis no elenco. Mas o Valdívia, que vem jogando nessa função de falso 9, revezando com o Marrone, mas principalmente o Valdívia por ali. O Valdívia tem jogado muito bem. Tem feito gols, assistências, fez um gol bonito, gol de falta, fez um outro gol nesse jogo contra o Foz do Iguaçu, ali na pequena área, tipo um centroavante que só completa a jogada. Então pode ser uma solução caseira para o Vasco nessa dificuldade de contratar centroavante. O Vasco, o próximo jogo da equipe vascaína do Campeonato Brasileiro vai ser no sábado, em São Januário, às 5 da tarde, contra o Grêmio. É um adversário complicado ali para já começar essa retomada, né? Pois é, e possivelmente temos um duelo engraçado, e Pikachu marcando Cebolinha. É um duelo cartunesco, Pois né? o Pikachu lateral direito vai marcar o Everton Cebolinha, uma boa que é charge, ponta né? esquerda. Um duelo animado ali, Vamos ver então, quem sai melhor. entre Pikachu e Cebolinha. Bom, vamos falar agora do Botafogo. O Botafogo que encaminhou a renovação do grande ídolo do Botafogo dos últimos 2 semanas, né? Que é o Talvez. Rodrigo Pimpão. Botafogo aí então encaminhando na renovação desse jogador que é importante, né? Não é titular absoluto e tal, é muitas vezes achincalhado pela torcida. O Rafael já me olhou torto aqui, pô, Pimpão, tem que... Tem que manter a seriedade, né? Mas Pimpão é ídolo, sim. vai renovar. Pimpão é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. Né, como é que não vai respeitar um Como cara é que não desse? pode? O Pimpão não dá pra dizer que ele não é voluntarioso, que ele não é raçudo, ele se entrega em campo, mas ele é um jogador muito fraco tecnicamente, na minha opinião. Mas você É acha o tipo de jogador que... Você gosta do Rodinei e não gosta do Pimpão. É até estranho, né? Mas eu acho que o Pimpão já deu. Já. gostos peculiares? Não, acho que é válida a renovação. O cara Não gosto dele, não. que compõe bem o... Não gosto dele, não. É uma coisa pessoal com o Pimpão, Rafael. Depois você conta pra gente. Depois você conta em off que aqui houve do Pimpão. entre você e o Mas até Pimpão. ser um cara legal, não sei. Não vai pra cara dele. Eu acho que o Botafogo poderia investir em outro tipo de jogador. O Pimpão já não tem muito mais a Mas dar investir ao sem Botafogo. dinheiro, é melhor valorizar quem tá ali e renovar com o cara já tá no grupo, ele tá no elenco. Quando joga, ele consegue ajudar o time de alguma forma. Mas pelo menos para compor o elenco ali, né? acho válido, O acho Botafogo válido. tá com pouca grana, o elenco enxuto. Exatamente, É bom ter exatamente. um cara desse. O ali, Botafogo, né? por exemplo, tem o Luiz Fernando, que é um bom jogador, na minha opinião, apesar dele esse ano ele tá com rendimento muito abaixo do que a coisa do ano passado. Tem agora contratou o Birubiru, né? E já tinha o Eric. Então, na minha opinião, são 3 jogadores Imagina muito melhores do que o Pimpão. Uma dupla de ataque Pimpão e Birubiru. Não, o Birubiru é um bom futebol jogador, anos eu acho ele um 90, bom né? jogador, apesar de eu não ter rendido bem no São Paulo. É bom jogador. Mas eu só acho que são 3 jogadores, mesma posição do Pimpão, só que muito superiores, tecnicamente, ao Pimpão. Mas aí o Pimpão já tá acostumado a não receber salário, já tá acostumado com a estrutura do Botafogo. É bom ter um jogador que já tá acostumado, O ambientado jogador tá todo alinhado ali com a exatamente. diretoria promete para ele, né? Ele tá Então, acostumado. boa sorte aí pro Pimpão nesse novo contrato com o Botafogo, que ainda não tá definido nada, mas já tá tudo muito bem encaminhado. O Botafogo, a gente lembra ter o próximo jogo no domingo, 5 da tarde, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Outra pedreira também. outra pedreira também pro Botafogo. Assim como o Vasco, Mas o Cruzeiro também não tá, né, terminou mal, né? Essa parada aí, mas- né? mas Vamos ver é como o- é que é o- Ninguém vai sabe como vai voltar. É, o o Vasco. tipo de- Pois é, ninguém sabe muito bem como é É que o tipo de É na elenco zona de que- rebaixamento, se eu não me Sim. engano, né?
Mas é o tipo de elenco que trabalhado, teve um tempo para trabalhar agora aí, tem potencial para brigar pelo título, não para estar na zona de rebaixamento. Exatamente. Exatamente. Então, a gente aqui no Acréscimos vai acompanhar toda a rodada aí. Tem o Flamengo meio de semana e no final de semana, as equipes cariocas jogando pelo Campeonato Brasileiro, a volta do Campeonato Brasileiro, a volta dos clubes cariocas jogando. Essa Copa América foi tão fraca que deu saudade do brasileiro, cara. Pois é, deu até saudade do Campeonato Brasileiro. Eu mal posso esperar para ver Fluminense e Ceará numa segunda-feira fria. Às 8 da noite no Maracanã, que certamente não vai estar lotado, né? Mas vai ter mais gente do que Bolívia e Peru. Certamente. Mas a renda vai ser bem mais baixa. A renda vai ser, pois é. Bom, é isso. Mais alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar, não? Não, meu final de semana foi legal, tá? Tá? Nem perguntou. Eu não ia perguntar hoje. Eu não ia entrar nesse assunto hoje, não. Tá bom. É isso, pessoal. A Acréscimos vai ficando por aqui. Pedir para você já se inscrever, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho, notificações para você receber tudo do Acréscimos aí. E lembrando que agora nós temos o Boletim Esportivo Diário no nosso podcast e também no nosso site e também no YouTube, que é feito por Rafael e também será feito por Altair. Ele não sabe, mas já sabendo agora. Eu tô até olhando assim. Nós fazemos um apanhado geral do dia dos times do Rio de Janeiro e gravamos e vocês vão ver aí nas nossas redes. Só para avisar que é um acréscimo do Acréscimos. Ou seja, você não perde nada aqui com a equipe do Acréscimo no Diário do Rio. É isso, galera. Até semana que vem. Um abraço. Valeu! Teu prêmio por Cara, isso, é quase de briga lá em casa pra fazer esse pudim. É teu prêmio essa, aquela carta da Tá rolando aí? Tá gravando, hein? Todo mundo tá vendo que eu culpo pra caramba.